Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal, desta vez abordando um assunto que é mais conhecido no meio acadêmico, que é a história deuteronomista. Se você quer saber do que se trata, não deixe de assistir o vídeo até o final, deixe o seu like, não deixe de se inscrever no canal, deixe também seus comentários e estarei agora compartilhando os slides aonde eu estarei falando acerca da história deuteronomista. Primeiramente, nós precisamos abordar a definição. Desde Martin Noff, denomina-se história deuteronomista o conjunto dos primeiros livros históricos, o que para nós são os primeiros livros históricos, pulando Ruth, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, conhecidos no judaísmo como profetas anteriores, ou Neviim Rishonim, em contraposição aos conhecidos como profetas anteriores, Neviim Aharonim, os quais abrangem Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Ou seja, o que eles chamam de profetas posteriores são o que para nós são os profetas, só que eles não incluem nem Lamentações de Jeremias e nem o livro do profeta Daniel. O nome profetas anteriores aparece pela primeira vez no Talmud babilônico, no tratado Baba Batra, composto por volta do século V depois de Cristo, quando o Talmud ele adquiriu sua forma escrita. Até então era apenas tradição oral, que fixa a atribuição dos vários livros bíblicos. O princípio orientador era o seguinte: uma vez que pelo menos um dos epônimos do livro, nesse caso Samuel, era um profeta, os outros tinham que ser também. A Samuel foi atribuída, portanto, a composição do livro de Juízes e dos livros que levam seu nome. Josué recebeu o livro de mesmo nome, pois comporta-se como um profeta, como pode ser conferido em Josué 6:26 e Eclesiastes 46:1, enquanto ao profeta Jeremias foi finalmente atribuída a escrita dos livros dos reis. Confira aqui, Josué 6:26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos e, à custa do mais novo, as portas. Eu coloquei aqui a versão atualizada. E em Eclesiástico 46:1, livro deuterocanônico: valente na guerra, assim foi Josué, filho de Num, sucessor de Moisés no ofício profético. Então, em Josué, nós temos uma profecia, pela qual, então, Josué é considerado um profeta. E mais especificamente, Eclesiástico diz que Josué não sucedeu Moisés apenas na liderança do povo, mas também no ofício profético. O nome deuteronomista deve-se ao fato de que são encontradas várias similaridades, tanto vocabulários quanto teológicas, entre o conjunto Josué, Juízes, Samuel, Reis e o livro de Deuteronômio. Não obstante, não pode ser confundido com Deuteronômico, que diz respeito ao documento relativo ao Pentateuco. Por outro lado, tem havido disputa sobre se precisamos de dois adjetivos, e alguns estudiosos sugeriram que deuteronomista é uma cunhagem desnecessária, mas a simples prevalência do uso sugeriria que duas palavras são necessárias. Uma, para escrever o que pertence especificamente ao livro de Deuteronômio, a outra, mais geral, para denotar a influência ou formas de pensamento associadas ao trabalho dos deuteronomistas. Agora vamos analisar a pré-história. Acabamos de falar acerca da definição, agora vamos para a pré-história. Essa investigação acerca do deuteronomista. Os rabinos levaram em conta certo número de considerações que, de certa forma, são antecipações das conclusões da moderna crítica histórica. Por exemplo, já que a morte tanto de Josué quanto de Samuel é relatada antes do final de seus livros,
O Talmud supôs que redatores posteriores haviam completado esses livros. Eles já tinham essa percepção. A atribuição de reis ao profeta Jeremias desperta também interesse, já que pode implicar que os rabinos tinham consciência das semelhanças estilísticas entre os livros de Reis e Jeremias, que é um fato notório hoje, ponto pacífico hoje. No entanto, os rabinos não tinham nenhum interesse real nas numerosas afinidades linguísticas e ideológicas entre Josué, Juízes, Samuel e Reis. Eles não chegaram a perceber essas afinidades. Também não dão muita atenção ao supramencionado fato de que o último livro do Pentateuco, o Deuteronômio, serve também como uma introdução à história da conquista narrada em Josué, não apenas encerrando o Pentateuco. Por isso, precisamos esperar até o século XVI para encontrar os primeiros inícios de uma investigação realmente crítica dos profetas anteriores. Na verdade, é nesse tempo que humanistas e reformadores questionaram a visão tradicional a respeito da autoria dos livros bíblicos. Em seu comentário a Josué, João Calvino rejeita a ideia de que o próprio Josué possa ter escrito o livro que traz seu nome. O livro revela a presença de estilos diferentes e refere-se a Josué sempre na terceira pessoa. Calvino sugere que o sacerdote Eleazar, contemporâneo de Josué, deveria ser considerado o autor do livro, ou antes seu compilador. É interessante essa percepção já de Calvino. O estudioso católico André Mazius adotou uma posição mais radical. Em sua edição crítica dos textos grego e hebraico de Josué, de 1574, afirma que Esdras deveria ser considerado o compilador final não só de Josué, mas também de Juízes e Reis, colocando a redação final dos livros históricos na época persa, lá entre os séculos IV a.C. É interessante que a tradição judaica já fala de Esdras, por inspiração divina, precisando reescrever os livros, mas fala de uma reescritura. Aqui não, ele fala de Esdras como sendo aquele que é o compilador final, não um reelaborador. Um século mais tarde, o filósofo judeu Baruch Spinoza adota a mesma ideia para a coleção que vai de Gênesis até Reis, já que considera o Pentateuco e os profetas anteriores como uma única composição, aquilo que veio a ser conhecido como Eneateuco. Mas Spinoza chama a atenção também para o fato de que o livro do Deuteronômio fornece a base ideológica, é bem interessante isso, para a interpretação da história posterior em seu Tratado Teológico-Político de 1670. O trabalho do jovem De Wet, isso porque ele tinha 25 anos na época quando abordou esse tema, provavelmente representa o primeiro passo decisivo no processo que leva à descoberta da historiografia deuteronomista. E De Wet parece ter sido, com Vater, o primeiro a ter usado o termo deuteronômico para caracterizar os textos dos livros históricos. Lembrando que hoje se prefere o cunho deuteronomista, reservando deuteronômico só para aquilo que é relativo especificamente ao livro de Deuteronômio. A hipótese elaborada independentemente por Jepsen em 1939 e Martin Noff em 1943 apreendeu no complexo Josué II Reis o resultado do trabalho historiográfico de um ou mais autores influenciados pela teologia de Deuteronômio, de modo a atribuir-lhe o nome de obra historiográfica deuteronomista. Então, aqui, com De Wet, nós podemos encerrar aqui, nós podemos chamar de pré-história, mas o início mesmo da concepção de deuteronomista vem aqui com Martin Noff. A hipótese de Martin Noff de uma história deuteronomista, que pode ser conhecida em português como HD, que apareceu pela primeira vez em 1943
na obra Estudos de História das Tradições, seria classificada como uma das principais realizações da moderna erudição do Antigo Testamento. Ela recebeu apoio inicial no trabalho independente de Ivan Emil, na Escandinávia, e Alfred Jepsen, na Alemanha. O mesmo que fez um trabalho quase concomitante, ele apoiou essa obra de Martin Noff. Desde então, tem ganhado influência constante e agora pode ser considerado como uma característica padrão da compreensão acadêmica da composição dos livros históricos. Na verdade, embora a teoria de Martin Noff tenha sido elaborada, tenha sido modificada, penso até em fazer um outro vídeo sobre isso, Martin Noff ainda é o ponto de partida para se falar de história deuteronomista. Noff pensa que emergem, tanto dos discursos quanto das reflexões, tal unidade de perspectiva e tal homogeneidade linguística nos profetas anteriores, que devemos estar na presença de um autor real. Ou seja, ele trabalha muito essa questão de um autor único, que hoje não é mais aceita, mas vamos continuar. Martin Noff ofereceu um novo modelo de erudição crítica para a composição da literatura bíblica. Anteriormente, os estudiosos tendiam a tratar os profetas anteriores, Josué, Juízes e Samuel, Reis, como a compilação contínua das fontes literárias no Pentateuco, ou como unidades independentes que haviam passado por uma ou mais redações deuteronomistas. Assim, Noff detectou nestes textos, que vão de Josué a Reis, na ordem canônica cristã, pulando o livro de Ruth, uma unidade em termos de conteúdo e composição. Eles são um trabalho de um autor anônimo. Essa é a tese de Martin Noff, por isso que eu coloquei um aqui em caixa alta, a quem Noff chamou de deuteronomista. O deuteronomista compôs seu trabalho, segundo Martin Noff, pouco depois de 560 a.C., já que o último evento, em 2 Reis 25, pode ser datado cerca de 562 a.C., aquele episódio falando de Evil Merodach, fornecendo uma etiologia do colapso de Judá. De acordo com Noff, deuteronomista foi um autor que criou uma peça de literatura completamente nova durante o período do exílio. O deuteronomista poderia ser chamado de autoral por causa da maneira como as fontes e os comentários redacionais foram moldados para produzir uma obra literária única, oferecendo uma interpretação unificada da história de Israel, desde a ocupação da terra até o exílio. Por isso que nós podemos chamar a história deuteronomista também de história profética da terra. De acordo com Noff, as narrativas pré-deuteronomistas não eram o produto de uma elaboração de temas confessionais fundamentais como no Pentateuco. Em vez disso, elas se concentraram em períodos significativos da história de Israel na terra e nas grandes figuras associadas a esses períodos. Martin Noff defende a ideia de um autor único, mas ele percebe que existem passagens que não se enquadram na concepção de um deuteronomista. Então ele defende a ideia de que tudo isso seriam documentos pré-deuteronomistas. Enquanto algumas dessas narrativas eram mais desenvolvidas do que outras, Noff argumentou que cada uma delas tinha um horizonte bastante limitado em vista e, portanto, refletia diferentes estágios no desenvolvimento das tradições de Israel sobre sua vida na terra. Então, esses diferentes estágios refletem documentos que ele chama de pré-deuteronomistas e que o deuteronomista, então, englobou na sua obra. Ele acabou trazendo dentro da sua obra. Dessa forma, deuteronomista é o autor de uma tradição complexa que pela primeira vez concebe uma história completa de Israel e Judá, desde seus primórdios mosaicos até a destruição de Jerusalém. Como os historiadores dos tempos helenísticos e romanos, que, usando o material narrativo mais antigo, ou seja, Martin Noff pensa muito na maneira como você tem os historiadores gregos e romanos.
Então, usando material narrativo mais antigo e principalmente anônimo, escreveram histórias não de seu próprio tempo, mas de tempos mais ou menos antigos. O deuteronomista escreve uma história para apontar que o exílio é uma punição de Adonai pela contínua desobediência de seu povo e seus reis. E aqui, então, eu trago as referências bibliográficas. Aqui eu fiz apenas uma introdução ao que é o Deuteronomista. Eu pretendo fazer mais vídeos ampliando isso, inclusive pegando informações de um livro meu que está para ser lançado. Que Deus a abençoe.